E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a série Humanos. E a gente vai começar uma série que são de 3 dias. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e depois no domingo. Você é o nosso convidado especial e você não pode perder nenhum dos episódios. Porque nós vamos falar de nós, seres humanos, das nossas aventuras, dos nossos desapegos, das nossas quedas e também falar de como é que a gente pode andar com Deus. E em momentos tão incertos como esse que nós estamos vivendo, essa série vai falar de nós, de cada um de nós, do profundo de cada ser humano. Olha, eu quero convidar você para refletir um pouco da nossa história, tá certo? Veja, por exemplo, que o ser humano, o homem, vamos chamar assim, inventou a roda. E olha como essa invenção, que parece ser tão simples, tão boba, mudou toda a nossa vida, toda a tecnologia do mundo, por causa de uma roda, veja bem. E isso fez com que o homem prosperasse demais. O ser humano ele é capaz de inventar coisas extraordinárias e maravilhosas. Você veja a tecnologia que a gente usa hoje de comunicação e para fazer um monte de coisas que vão facilitar a nossa vida. De certo, se você talvez tenha um carro bem bacana, você vai ver que ele é cheio de tecnologia. E mesmo você que talvez tenha um carro antigo, que está me vendo agora, vai ver que tem muita tecnologia ali também. Olha a roda no carro, tá vendo? Isso tudo é para facilitar a nossa vida. Portanto, o ser humano ele consegue fazer coisas extraordinárias, coisas fabulosas, mas também consegue fazer coisas desastrosas. O mesmo ser humano que cria coisas para beneficiar a nossa vida, para facilitar o nosso dia a dia, também consegue destruir um monte de coisas. E nós somos o culpado de tudo isso. Eu quero falar para você hoje de um personagem. Esse personagem, ele se chama Davi. E a Bíblia começa a apresentar Davi como um menino, um jovenzinho, cabelo ruivo, sardinha no rosto, e ele cuidava de ovelhas. Um dia um profeta bateu na porta da casa do pai dele, chamado Jessé, e disse assim: olha, põe teus filhos aí, porque Deus mandou eu vir aqui. E eu só saio depois que eu ungi um dos seus filhos rei. E aí Samuel começou a olhar os meninos e perguntou assim: escuta, acabaram-se os teus filhos? E o pai se lembrou de Davi, que estava cuidando das ovelhas. O pai havia se esquecido do filho. Mas Deus nunca se esquece de nenhum de nós. E foi aí que aquele menino entrou porta dentro, entrou na casa, diante do profeta de Deus, e Deus disse: pode ungir-o, Samuel, porque esse é o rei que eu escolhi. Um rei, um homem, segundo o meu coração. E você fala: nossa, como isso é extraordinário! Um homem segundo o coração de Deus. Quem é que não queria ser uma pessoa assim? Você não gostaria de ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Mas foi assim que Deus falou com Davi. Esse é um homem segundo o meu coração. Davi teve que esperar um pouco para assumir o trono, porque antes dele, o primeiro rei de Israel se chamava Saul. E ele não estava fazendo um bom governo, não. De modo que passou a perseguir Davi. Davi teve que fugir muitos anos. Mas assim que Deus permitiu, Davi assume o trono e faz um bom governo. Um governo forte, conquista várias terras, expande o reino, unifica o reino de Israel. Era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Até que um dia, quando o exército de Davi estava na guerra, Davi ele vai até a sacada do seu palácio, se debruça ali e começa a pensar na vida, deixar a mente vazia, os olhos vagando, até que ele encontra uma mulher tomando banho. Uma mulher próxima da sacada. Para sua informação, o exército de Davi, os seus soldados mais valentes, mais fiéis, moravam ao redor do palácio. E ali tinha a casa de um soldado muito fiel, muito valente, chamado Urias. Urias estava na guerra, mas a mulher dele tinha ficado em casa. E era ela que estava tomando banho ali. Davi olhou, achou ela muito bonita e falou assim: escuta, quem que é aquela ali? Aquela é Batseba, responderam. Mulher de Urias, soldado, seu soldado, fiel ao Senhor. Ele diz assim: não tem problema, manda chamar ela, que eu quero ela agora. E Davi faz um negócio terrível, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha andado com Deus, que tinha feito tanta coisa, um homem corajoso, escrito já tantos salmos, tantas orações belíssimas. Ele vai cometer um adultério. E um dia essa mulher entra no palácio e diz assim: rei, eu tô grávida. E ele pensa: nossa, e agora? Como é que eu resolvo esse negócio? Porque o marido dela está na guerra.
e essa mulher aparece grávida, todo mundo vai saber que fui eu. Então ele tem uma ideia extraordinária. Ele manda chamar Urias. Lá da frente da guerra ele fala assim, chama Urias, traz ele para cá, deixa passar um final de semana com a mulher dele. E aí quem sabe, se ele se deitar com ela, ele vai saber que o filho é dele. Porque daqui a um tempo essa mulher vai dar à luz e ele vai lembrar, foi aquele dia lá que eu fiquei com a minha esposa. Mas Urias era um homem fiel e não ousou nem mesmo entrar na casa dele, porque ele diz assim, como eu posso estar aqui com a minha mulher, desfrutando dela, e o meu exército, o exército do rei, está lá na frente, os homens estão morrendo, estão batalhando, eu não posso fazer isso. Então quando Davi percebeu que Urias não iria cometer tamanha coisa, ele iria ser fiel mesmo à situação, ele diz assim, não, então tá bem, Urias, toma aqui um recado e vai para frente da guerra, entrega esse recado lá para o capitão. Chegando lá, Urias entrega o bilhete e quando o homem lê, diz assim, deixa Urias sozinho na frente da batalha. E Urias foi deixado sozinho na frente da batalha para morrer com a flecha do inimigo. Davi tinha feito algo horrível. Ele tinha adulterado, mentido, escondido, mandado matar. Ele caiu muito baixo nessa situação de pecado. E aí, depois de um tempo, um outro profeta chamado Natã aparece no palácio do rei e diz assim para o rei, rei, se um dia, por acaso, um homem muito rico, com muitas ovelhas, um gado muito grande, aparecesse assim, interessado na ovelha do seu vizinho, que só tinha uma ovelhinha, e roubasse ela, mandasse matar, e fizesse um banquete para os seus convidados, o que o senhor acha? O rei Davi se levantou do trono e falou assim, que coisa horrível, isso não é justo, ele tinha tantas ovelhas, foi pegar daquele que só tinha uma, esse homem merece morrer. Então, o profeta Natã diz, pois é, esse homem é você. E aí o rei Davi põe a mão na consciência e diz assim, nossa, é verdade, eu fiz algo horrível. E é nesse momento que Davi se arrepende verdadeiramente, escreve o Salmo 51, pedindo para Deus criar nele um novo coração, um coração puro, reto, temente a Deus, e que Deus não retirasse dele o seu Santo Espírito. Davi havia se arrependido. É evidente que as consequências desse pecado, eles permaneceram. O reino de Davi acabou se dividindo, seus filhos se rebelando, ele perdeu muitas de suas mulheres, foi uma bagunça na vida de Davi. Mas Davi percebeu que tinha cometido um pecado contra Deus e se arrependeu verdadeiramente, profundamente. Sabe, essa história fala muito para nós hoje, porque do mesmo momento que a gente consegue fazer coisas extraordinárias como seres humanos, a gente também consegue fazer coisas horríveis. E nessa hora é momento de pensar na nossa vida. Em que momento eu escorreguei? Em que momento eu caí? Fiz algo terrível? Saiba que a primeira impressão que a gente tem na nossa mente é a seguinte, pronto, abandonei a Deus, Ele não quer mais saber de mim. Na verdade, nós abandonamos a Deus, Ele nunca nos abandona. É isso que eu queria falar para você nesse primeiro episódio da série Humanos. Deus nunca abandona você. Ele está sempre disposto a te estender a mão e a falar assim, vamos embora, não fica aí caído não. Levanta, vem comigo, eu vou te levar para um lugar melhor. Sabe, esse é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo perdoa. Basta você estender a mão, olhar para cima e falar assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Porque Deus sempre vai estar disposto a ajudar você. Então não se esqueça da história da vida. Essa é a série Humanos e amanhã eu quero ter um novo encontro com você. Tá certo? Até mais. Fica com Deus.